Deixe-me voltar ao que aconteceu no Salão Oval outro dia. Eu chamo isso de um desfecho para Zelensky. Parecia realmente difícil, mas no final das contas você pode acabar recuperando o seu acordo. Então isso foi toda a arte do acordo. O que especificamente te deixou irritado? Você sabe, ele conseguiu. Foi como tirar doce de criança. O que ele fez. Ele é um cara inteligente. E ele é um cara durão. E ele tirou dinheiro para fora deste país sob Biden como tirar doce de criança. Foi tão fácil, com a mesma atitude. E eu simplesmente não acho que ele seja grato. Na minha opinião, nós lhe demos 350 bilhões de dólares. A Europa está recebendo 100 bilhões de dólares. Nós lhes demos 350 bilhões de dólares. E ele está falando sobre o fato de que eles lutaram e eles lutaram. Há uma bravura, porque alguém tem que usar as armas. Mas sem essas armas, não se esqueça, fui eu quem deu os javelins que conseguiram derrubar todos os tanques. Obama, não, deu nada. Olha, se eu fosse presidente, isso nunca teria acontecido. Você não teria tido a Rússia invadindo a Ucrânia. Você não teria tido toda a situação com o Hamas. E 7 de outubro, isso nunca teria acontecido, porque o Irã estava quebrado, eles não tinham dinheiro, eles não estavam dando isso ao Hamas ou ao Hezbollah ou a mais ninguém. Você nunca teria tido a pior evacuação que alguém já viu, que foi a do Afeganistão, que foi o dia mais embaraçoso na história do nosso país. E você sabe, o que mais você não teria tido? Você não teria tido inflação. Tivemos uma inflação recorde sobre Biden. Foi um assassino. Você pode entender uma das razões pelas quais eu ganhei a eleição. Mas você pode ter isso de novo com essas tarifas. Quer dizer, um CEO me disse que os custos de insumos dele já começaram a subir. Vou ter que aumentar os preços. Enquanto isso, adivinha, as taxas de juros estão baixas nos últimos 3, 4 dias em bons níveis. Quer dizer, você sabe, quando você fala sobre taxas de juros, está dizendo que elas caíram. Eu tenho dito, vamos baixar as taxas de juros. Você sabe, ninguém fica rico quando as taxas de juros estão altas, porque as pessoas não conseguem pegar dinheiro emprestado. As taxas de juros estão caindo. Você sabe o que mais está caindo? O que eu tenho tentado fazer cair? Energia. A energia está caindo. Eu adoraria ver a energia cair. Você sabe, a energia é realmente o que causou isso. Eles estragaram a minha energia, eu tive a maior energia, e eles estragaram tudo. Então eles voltaram a isso. Estava nas alturas. Eles voltaram a fazer algumas perfurações, mas já tinha ido embora. Era sem esperança. Foi perdido. A energia caiu e as taxas de juros subiram na última semana. Isso é uma grande coisa. Eu adoro isso. Você espera que Zelensky volte? Você espera fechar aquele acordo de minerais raros? Sim. Acho que vai ser. Você tem certeza de que há o conteúdo que você acha que existe lá? Porque algumas pessoas estavam questionando se de fato há, você sabe, o titânio e o lítio, todos aqueles minerais raros para baterias, você acha que é rico? Eu já fiz a verificação. É muito valioso. Mas, dito isso, Biden nunca deveria ter colocado 350 bilhões de dólares. Ele deveria ter igualado com a Europa. Fiquem conosco. Investindo 100 bilhões de dólares. Estamos investindo 350 bilhões de dólares. Como assim? E temos um oceano entre nós, certo? Nós não estamos em perigo como eles estão. Eles estão em um perigo maior, se você pode chamar isso de perigo. Ele nunca deveria ter feito isso. Sabe? A outra coisa sobre a Europa que me incomoda é que eles deram muito mais dinheiro à Rússia para comprar petróleo do que investiram na Ucrânia. Então eles estão pagando todo esse dinheiro para a Rússia. E nós estamos lá com 350 bilhões de dólares. Biden nunca deveria ter feito isso. Eu conversei com o presidente da Polônia outro dia. O presidente Duda tem grande respeito por você. E eu disse a ele, sabe, e se o Zewa se afasta e se mantém afastado. Aqui está o que ele disse. Sem os Estados Unidos, você acredita que a Europa é capaz de oferecer segurança significativa para a Ucrânia? Eu gostaria de acreditar nisso, mas a experiência até agora mostra que esse não tem sido o caso. Toda a história, até agora dos últimos 3 anos de guerra, mostra que sem o apoio americano, a Ucrânia não vai sobreviver. Você está confortável com isso? O fato de você ter se afastado e a Ucrânia pode não sobreviver? Bem, pode ser que não sobreviva de qualquer forma, mas você sabe, temos algumas fraquezas com a Rússia.
Você sabe, leva 2. Olha, não ia acontecer aquela guerra e aconteceu. Então agora estamos presos com essa bagunça. Pense no que ele me deixou. Fronteiras abertas, onde temos 21 milhões de pessoas que entraram no nosso país, muitas das quais não deveriam estar aqui. Muitos são criminosos. Muitos são criminosos. Muitos assassinos. Traficantes de drogas, senhores das drogas. Nós conseguimos isso. Temos toda a bagunça com Israel no dia 7 de outubro. Temos todas as ramificações da pior e mais estúpida retirada da história. Tanto a Ucrânia quanto Israel foram atacados por agressores. A América está tratando os dois países de forma semelhante. Eles estão tratando os agressores de forma semelhante. Sim, preferem um ao outro. São diferentes. Muito diferentes. Você está falando sobre diferentes níveis de poder. Você está falando sobre diferentes partes do mundo. O Oriente Médio está sob ataque há muito tempo. Você olha, quando não esteve sob ataque? E então nós chegamos e fizemos os acordos de Abraão, que era algo inaudito. Você tem sido tão duro com a Rússia quanto foi com o Hamas? Quer dizer, o que você quer dizer aos críticos? Bem, eu fui muito mais duro porque eu não fiz isso com o Hamas. Isso tem sido Israel que tem que fazer com o Hamas. Mas Israel me conta o que está acontecendo. Eu acho que fui muito duro com a Rússia. Mais duro do que qualquer um já foi com a Rússia, se você pensar bem. Primeiro de tudo, tivemos os ganchos de Rússia, o que foi uma coisa muito ruim, poderia ter levado a uma guerra. E isso foi iniciado pelo Schiff e todos esses vagabundos, e foi um acordo falso das 51 agências de inteligência. Eu tirei todos os passes deles, eles não podem mais participar. Esses caras sabem que veio do inferno. O laptop de Hunter Biden que veio do inferno, que veio do banheiro dele ou do quarto dele. Certo, não é uma visão bonita, mas isso foi uma coisa do Hunter Biden. Disseram que era da Rússia. Não, eu fui muito duro. Lembre-se disso, sou eu quem parou. O gasoduto russo, o Nord Stream 2, eu parei. O Biden entrou e aprovou isso. Sou eu quem impôs sanções à Rússia. Sou eu quem deu os javelins contra a Rússia. Não, eu fui muito duro, mas me dei bem com o Putin. E porque eu tenho um longo histórico, eles dizem, ele é tão... Ninguém nunca foi... Putin seria o primeiro a dizer isso. Ninguém foi mais duro do que o Trump. E o Biden não foi duro. O Biden não fez nada. Ele era um homem fraco e patético. Então, há mais alguma coisa que você gostaria de dizer aos críticos que dizem que você escolheu um lado na história da Ucrânia e da Rússia? E isso é a Rússia. Você chamou o Zelensky de ditador. Ninguém foi mais duro com a Rússia do que Donald Trump. Ninguém. E eles sabem disso. Eles sabem disso. Apenas olhe para as coisas que acabei de te dizer. Oleoduto, eu parei. O maior trabalho que eles já fizeram foi o oleoduto. Gulf Stream 2. Ninguém nunca ouviu falar disso até eu aparecer. Eles estavam construindo isso felizes. Eles iam fornecer à Alemanha e a todo mundo na Europa. E o que eu fiz? Eu parei. O maior trabalho econômico que eles já tiveram, eu parei. O Biden entrou. No segundo dia, ele aprovou. Ele disse, deixe seguir em frente. Foi totalmente parado. Apenas essa uma coisa sozinha te diz tudo. Não, eu fui parado. Ao mesmo tempo, eu me dei bem com o Putin. Eu me dei bem com o Kim Jong-un. Eu me dei bem com o presidente Xi. Mas ninguém foi mais duro como com a China do que eu fui. E agora há relatos de que a Rússia diz que vai ajudar os Estados Unidos a negociar um acordo nuclear com o Irã. Que tipo de acordo você quer fazer com o Irã? Você disse que eles não podem ter uma arma nuclear. Sim. Bem, há duas maneiras de lidar com o Irã. Militarmente ou fazendo um acordo. Eu preferiria fazer um acordo porque não estou procurando machucar o Irã. Eles são pessoas ótimas. Eu conheço tantas pessoas do Irã que estão neste país. Bem, a liderança... Não a liderança. As pessoas... Eles são pessoas muito mais... Não, mas o povo do Irã é um povo ótimo. Mas eles tinham um regime duro e eles se encontrassem, seriam mortos nas ruas. Quer dizer, foi um negócio difícil, foi um negócio complicado. Mas eu preferiria negociar um acordo. Não tenho certeza se todos concordam comigo, mas podemos fazer um acordo. Isso seria tão bom quanto se você vencesse militarmente. Mas o tempo está acontecendo agora, o tempo está chegando, algo vai acontecer de um jeito ou de outro. Espero que o Irã, e eu escrevi uma carta para ele, dizendo, espero que você vá negociar, porque
Se tivermos que entrar militarmente, será uma coisa terrível para eles. Você escreveu uma carta para o Khomeini. Quando enviou a carta, e você disse, é melhor negociar ou queremos que negocie? Eu não disse é melhor. Eu disse, espero que você vá negociar, porque será muito melhor para o Irã. E eu acho que eles querem receber essa carta. A outra alternativa é que temos que fazer algo, porque você não pode deixá-los ter uma arma nuclear. Você disse que queria fazer a cúpula dourada. Você tem muitas ideias para a América. Mas então, mais cedo, você disse que queria cortar $1 trilhão em gastos com defesa. Eu nunca disse defesa. Ok, porque eu acho que você estava falando sobre desnuclearização e é aí que o corte de gastos entrou. Eu nunca disse cortar. Não é nesses dias. Eu adoraria cortar os gastos com defesa, mas não agora. Porque você tem a China, você tem a Rússia, você tem muitos problemas por aí. Não. Na verdade, o que eu disse é: nós gastamos muito dinheiro em mísseis nucleares, armas nucleares. O fato a nível de destruição está além de qualquer coisa que você possa imaginar. É simplesmente ruim que todos tenham que gastar todo esse dinheiro em algo que, se for usado, provavelmente será o fim do mundo. Eu não sei o que dizer sobre isso. Sabe, quando eu ouço esses lunáticos do clima e eles falam sobre aquecimento global, e eles dizem que o oceano vai subir 1/8 de polegada nos próximos 300 anos, e você sabe... E ninguém nunca fala sobre armas nucleares ou algumas das outras coisas, mas as armas nucleares em particular agora, e eles falam sobre o clima e falam sobre os perigos do clima. Mas eles não falam sobre os perigos de uma arma nuclear que poderia acontecer amanhã. Eles dizem em 300 anos. Eu vi Biden por anos dizer a ameaça existencial. Ele adorava o termo ameaça existencial. Nossa maior ameaça existencial é o clima. E eu disse não. A maior está nas prateleiras de vários países, chamadas armas nucleares, que são grandes monstros que podem explodir suas cabeças por milhas e milhas e milhas. E eles nunca mencionam isso. Tivemos quase 6 semanas ótimas agora e espero que possamos continuar assim. Estamos em um ritmo muito rápido, temos que compensar muito tempo perdido. O país foi muito mal administrado por 4 anos, como você sabe melhor do que ninguém. Ninguém cobriu isso melhor do que você, francamente. É uma honra estar com tantas pessoas incríveis. Temos realmente pessoas ótimas trabalhando conosco. Você disse a América está de volta. O impulso está de volta. Nosso orgulho e espírito estão de volta e estamos apenas começando. O que você quer especificamente que a América seja em 4 anos quando você terminar? Bem, eu quero um país dinâmico, onde a iniciativa privada prevaleça, não o governo. E eu quero um país forte militarmente. Precisamos disso hoje em dia. Você pode ver isso. Provavelmente melhor do que nunca. Então, eu reconstruí nosso exército. Muito disso foi entregue ao Afeganistão. Mas foi muito, mas uma porção muito pequena, para ser justo. Quando você pensa nos bilhões e bilhões de dólares que foram simplesmente entregues, mas eu o reconstruí, vamos reconstruí-lo novamente, porque precisamos disso. Sempre precisamos disso. Mas estamos fazendo uma série de incentivos fiscais e outras coisas. A lei tributária, eu acho, vai ser muito importante. Os democratas vão nos combater o tempo todo. Uma coisa que aprendi na outra noite, novamente posso dizer, porque é meu 5º discurso desse tipo, eu poderia encontrar uma cura para a pior doença que o mundo já viu. Eu dei outros exemplos. Eu disse, não importa o que eu faça, eles vão ficar sentados ali, irritados. Você simplesmente vê isso? Quero dizer, você vê isso, você pode sentir isso. Não importa o que eu diga, não importa o que eu faça, não importa quem seja, eles não vão se levantar, não vão aplaudir nem palmas. Eles vão apenas ficar sentados com caras amarradas, e foi isso que eles fizeram. Você sabe, foi interessante. Eu disse, me pergunto se devo incluir isso, mas acabou sendo verdade. E acho que ao incluir isso, mostrei que era verdade. E é triste porque estamos fazendo grandes coisas neste país. Este país realmente tem a chance de ser rapidamente grande novamente. Acho que o país tem uma grande luz sobre ele agora. E me disseram isso até mesmo outros líderes estrangeiros. Tivemos Modi, tivemos Jardim, em todos os lugares. Tivemos da França ainda e até cerca de 12 que querem entrar. Todos eles querem estar aqui. Cada um deles quer estar aqui. Tivemos o primeiro-ministro do Reino Unido que estava aqui e ele não podia acreditar. Ele disse,
A diferença em termos de sentimento sobre os Estados Unidos é muito diferente. Parece que estamos de volta, somos respeitados novamente. Somos respeitados novamente. E, de certa forma, estamos de volta. E se passaram algumas semanas. E você falou com o presidente do México hoje. Quero falar sobre tarifas, porque mesmo enquanto você vê esse otimismo e entusiasmo, há uma certa apreensão em relação às suas tarifas. Os mercados têm caído, as pessoas não sabem como interpretar isso. Por que você recuou ou colocou uma pausa em algumas das tarifas até 2 de abril? Porque eu queria ajudar o México e o Canadá até certo ponto. Somos um país muito, muito grande e eles fazem muitos negócios conosco, enquanto no nosso caso é muito menos significativo. Fazemos muito pouco com o Canadá em comparação. E eu queria ajudar os fabricantes de automóveis americanos. Até 2 de abril, em dia 2 de abril, tudo se torna recíproco. O que eles nos cobram, nós cobramos deles. É um grande negócio, mas o que eles nos cobram, nós cobramos deles. Mas isso é a curto prazo. E eu senti que, para o bem dos fabricantes de automóveis americanos e do MCA, você sabe o que o ZEUA, MCA, o que é México, Canadá. Achei que seria uma coisa justa a se fazer. E então eu dei a eles um pouco de alívio por este curto período de tempo. Mas te perguntei sobre antes, e sei que você me contou. Quando eu te perguntei, eu disse, você usou algum CA, você juntou isso, e ainda assim você volta e muda isso com essas tarifas. E você me disse naquela época, eu fiz isso porque posso. Eu coloquei uma emenda lá e disse, em 6 anos eu posso mudar isso. Mas eu acho que os CEOs querem ver previsibilidade. Eles dizem, olha, eu tenho que falar com os acionistas, eu tenho que fazer planos para gastos de CAPEX, eu não posso, se for 20% em um dia e depois for suspenso por um mês e for 25%, sim. Então, você pode nos dar uma ideia se vamos ou não obter clareza para a comunidade empresarial? Acho que sim, mas as tarifas podem aumentar com o passar do tempo e podem subir, e você sabe. Eu não sei se é previsibilidade. Acho que não está claro. Não, eu acho que eles dizem que, você sabe, soa bem dizer, mas os globalistas, os grandes globalistas têm explorado os Estados Unidos, eles têm tirado dinheiro dos Estados Unidos e tudo o que estamos fazendo é recuperar parte disso. E vamos tratar nosso país de forma justa. Este país tem sido explorado por todas as nações do mundo, todas as empresas fora do mundo. Fomos explorados em níveis nunca vistos antes. E tudo o que vamos fazer é recuperar isso. Vamos recuperar muito disso. Não vamos mais deixar as pessoas se aproveitarem de nós. Você sabe, somos os Estados Unidos. Eu acredito que se Kamala tivesse vencido, significando toda aquela ideologia, Kamala e Biden e Obama, todo aquele grupo de pessoas, se eles tivessem vencido, eu não acho que teríamos mais um país. Eu acho que esta foi a mais... Alguém disse outro dia, a eleição mais consequente em 129 anos. Se eles tivessem vencido, eu não acho que teríamos um país. Não só vencemos todos os estados decisivos. Vi seu programa antes da eleição que você mencionou. Ele vai ganhar 4 ou 5. Nós vencemos todos os 7. E vencemos o voto popular por milhões de votos. Vencemos o número de condados por 2.500 a 500, você sabe. 2.750 a 500. E é incrível. O mapa está todo vermelho. Por isso, fiquei surpreso com o comportamento dos democratas na outra noite, porque você atraiu um público dos mais diversos e ampliados, republicanos, democratas, independentes. Então, é apenas a liderança democrata que não vê isso? Há algo de errado com eles. É algo que eu nem consigo acreditar. Eles perderam uma eleição de forma esmagadora. Eles estavam falando sobre homens jogando em esportes femininos. Quando eu olhei na outra noite e fiz um discurso, os republicanos estavam enlouquecendo e os democratas estavam com seus pequenos cartazes, seus cartazes minúsculos. E eu disse, é inacreditável. Eles não entendem agora. E eu acho que eles vão acabar se tornando um partido minoritário se continuarem assim, porque as pessoas não querem ouvir sobre essas ideias estúpidas que eles têm. Transgênero para todos. E, novamente, os homens nos esportes femininos, o que é isso? Um acordo de 90 para 10. Eu nem sei quem seriam os 10, mas eles estão lutando por isso.
E eu tento dizer a mim mesmo, porque você sempre gosta de entender onde está seu oponente, seja nos negócios ou em qualquer outra coisa, há algo que eu não entendo, mas nós não entendemos. Você olha para as suas teorias sobre impostos. Sabe, toda a minha vida eu assisti à política, sempre gostei disso. Eu assisti, participei, mas do ponto de vista de um doador, mas eu participei. E toda a minha vida eu assisti políticos, nós vamos cortar seus impostos, nós vamos cortar seus impostos. Essas pessoas dizem, vamos aumentar seus impostos. Esta é a única vez. Isso nunca é dito, eu nunca ouvi isso. Eles dizem isso, mesmo que não seja verdade. Cortaremos impostos. Essas pessoas dizem que vamos dar a você o maior aumento de impostos que você já teve. E é nisso que eles estão apostando. E eu digo aos republicanos, aproveitem aquela noite, porque foi uma grande noite. Vocês tiveram recorde de audiência? Vocês viram isso? O discurso mais assistido, de todos os tempos do seu tipo. Aproveitem aquela noite e façam suas campanhas de meio de mandato com base nela. E nos mostrem, estou falando sobre uma criança pequena com câncer, com uma jovem e bela garota como Laken Riley, que foi morta. E eles não se levantam, e eles não saúdam a mãe que está lá devastada num guri. Eles não se levantam e não saúdam a mãe cujo filho foi devastado, quero dizer, brutalmente assassinado. O jovem garoto com câncer que quer ser policial, e eles não se levantam e saúdam essa criança. Eles não apenas não se levantam, eles estão com raiva. E a única coisa que aconteceu que foi interessante realmente sobre isso foi que, quando mencionei a Ucrânia, e as pessoas sendo mortas começaram a aplaudir, e esse aplauso foi liderado por Pocahontas. Eu vi o que você disse. Sim, e eu quero te perguntar sobre a Ucrânia e a explosão outro dia com Zelensky. Deixe-me ficar na economia por um momento, porque há preocupações crescentes sobre uma desaceleração. Você tem o Federal Reserve de Atlanta dizendo que vamos ter uma contração no primeiro trimestre. Olha, eu sei que você herdou uma bagunça. Eu só estive aqui. Você está esperando uma recessão este ano? Eu odeio prever coisas assim. Há um período de transição, porque o que estamos fazendo é muito grande. Estamos trazendo riqueza de volta para a América. Isso é uma coisa grande. E sempre há períodos de... Leva um pouco de tempo. Mas eu acho que deve ser ótimo para nós. Quero dizer, deve ser ótimo. Vai ser ótimo para o agricultor. Não se esqueça, fiz o acordo com a China sobre agricultores, onde tinham que comprar 50 bilhões de dólares em produtos, de 15 para 50 bilhões. Eles fizeram isso. Eles fizeram isso quando eu era presidente. O que aconteceu é que quando o Biden era presidente, eles não compraram mais, sim, porque não havia ninguém para ligar para ele. Eu costumava ligar para o presidente Xi. Eu dizia, você tem que me fazer um favor, você tem que, cumprir esse acordo. E ele foi ótimo, ele cumpriu. Antes de você entrar no Salão Oval pela primeira vez, você era um empresário muito bem-sucedido, um executivo de imóveis muito bem-sucedido, e muitas pessoas disseram, este é o presidente dos negócios. É isso. Ele tem que estar de olho no mercado de ações. Ele sabe tudo sobre você, sabe. Ele não quer que o mercado caia. E agora temos tarifas e o mercado tem caído. Bem, não muito, quero dizer, para ser justo. Você disse, veja, vamos ter uma interrupção, mas estamos bem com isso. Foi isso que você quis dizer. A queda do mercado de ações foi a interrupção. Olha, o que eu tenho que fazer é construir um país forte. Você realmente não pode ficar de olho no mercado de ações. Se você olhar para a China, eles têm uma perspectiva de 100 anos. Nós temos um trimestre. Nós seguimos por trimestres. Isso é verdade. E você não pode se guiar por isso. Você tem que fazer o que é certo. O que estamos fazendo é construir uma base tremenda para o futuro. Uma base tremenda. Tudo foi levado embora. Nós não fabricamos mais navios. Nós não. Você viu um dos grandes construtores de navios do mundo, uma das grandes pessoas do setor naval. No Salão Oval com você. No Salão Oval. Ele está anunciando um investimento de 20 bilhões de dólares nos Estados Unidos, o que ele nunca teria feito se não fosse por isso. Mas olhe para isso. Honda, Toyota, todos estão vindo. Você dá uma olhada no que aconteceu, o fabricante de chips, o maior fabricante, sim, Branco, o maior do mundo de longe, vai gastar 200 bilhões de dólares para fazer uma enorme fábrica para fabricar chips. As empresas públicas querem garantir que tenhamos clareza.
após 2 de abril, quando essas tarifas recíprocas entrarem em vigor, é isso? Você vai mudar alguma coisa depois disso? Teremos clareza? Você terá muita, mas podemos aumentar com algumas tarifas, depende. Podemos subir, não acho que vamos descer, mas podemos subir. Mas você pode ter, eles têm muita clareza, eles apenas usam isso. Isso é como quase um slogan. Eles sempre dizem isso, queremos clareza. Olha, nosso país foi explorado por muitas décadas, muitas décadas, e não vamos ser explorados mais. Sobre as tarifas, os fabricantes de automóveis farão por mês. Queria ajudar fabricantes de carros. É um período de transição, e é uma transição para abril, e depois disso não vou fazer isso. Quero dizer, eu disse a eles, olha, vou fazer isso uma vez, mas depois disso não vou fazer. Eles me ligaram e queriam ajuda durante este pequeno período de transição, e eu dei a eles